Entenda como o autoconhecimento pode te auxiliar no término de um relacionamento. E assim iniciamos mais um Efeito Bruna. Depois de alguns anos, quase 11, advogando em divórcios, conhecendo as mais diversas histórias de términos e de recomeços, importante ressaltar, tenho algumas situações que gostaria de considerar aqui neste vídeo e compartilhar contigo. Então vamos lá, de uma forma muito objetiva. Naturalmente, ninguém casa para divorciar. Ponto. Da mesma forma que ninguém começa um namoro pensando no término. Quando nós optamos por nos relacionar, temos a ilusão, ou pelo menos a ideia, de que vai ser algo duradouro, o famoso felizes para sempre. Acontece que, às vezes, a realidade é bem diferente do conto de fadas. E nesses momentos nós precisamos tomar algumas atitudes pensando no nosso bem-estar. E neste ponto entra o tão falado autoconhecimento, o saber o que é seu e o que é do outro. E vou lhes dizer, é uma verdadeira batalha. Sabe por quê? Porque quando nós nos envolvemos com uma pessoa, normalmente temos a tendência de nos adaptar a ela ou fazer com que ela esteja se adaptando a nós, ou ainda construímos um ambiente neutro ali de convivência. Enfim, inúmeras são as opções. Só que nesse nessa dança, vamos usar esse termo, muitas vezes acabamos nos perdendo. Nos perdendo de quem? De nós mesmas. Deixando de lado algumas vontades, algumas amizades, algumas convivências, alguns hobbies, às vezes até mesmo a profissão. Não raramente nós mulheres temos uma tendência a abdicar, a doar-se mais nos relacionamentos, seja por questões culturais, econômicas, enfim, não é este o foco, mas sim, nós mulheres temos essa tendência a fazê-lo. E quando o término acontece, o sentimento que bate à porta, e agora eu lembro de uma cliente relatando isso, era como se você fosse roubada. Como se do dia para a noite tudo aquilo que você tinha como certo, como verdadeiro, como real, fosse tirado, fosse roubado, não restando outra alternativa a não ser reconstruir, reerguer, reconectar. E vocês entendem que essas 3 palavrinhas, elas estão relacionadas com um processo muito mais interno do que externo? E por que eu estou falando isso? Porque não existe nada mais bonito do que você ver uma mulher renascendo após o término. E sim, o meu público é feminino, por isso, homens que porventura estejam assistindo, me perdoem, mas eu vou me referir às mulheres. Afinal, 11 anos trabalhando com elas e agora esse projeto é totalmente voltado para mulheres. E não existe nada mais genuíno do que ver uma mulher se reerguer. E eu tive a possibilidade, a oportunidade de acompanhar inúmeras, cada qual com o seu jeito, com as suas crenças, com as suas formas, mas todas elas buscando se reencontrar, buscando se reconectar. E neste ponto é que o mergulho interno que eu tanto falo foi crucial. Por quê? Atitudes muito simples, como fortalecer a sua rede de apoio, se reconectar com a sua família ou então com pessoas que eram da sua confiança e que porventura ela se afastou durante o relacionamento. Descobrir o que ela gosta, e eu falo gostos assim, desde os mais eh, simples, como por exemplo, uma comida, um alimento, sabe? Já conheci clientes e eu até fico emocionada que simplesmente não sabiam mais do que elas gostavam. Se você perguntasse assim: "Ah, mas você gosta, sei lá, de lasanha?", um exemplo muito simples, muito prático, "Ah, acho que sim",
sabe? Não tinham nem convicção para fazer escolhas, porque durante anos ficaram vinculadas a um relacionamento que de saudável, obviamente, não tinha nada, mas que ele estava suprindo algo. E neste suprir algo acabava suprimindo o mais importante, que era as suas vontades reais. E então, essa redescoberta é praticamente um renascimento, por isso que eu digo que a maioria das mulheres, depois que passam por términos, principalmente aqueles mais traumáticos, tendem a ser verdadeiras fênix. Existem várias situações que neste momento me vêm em mente, por exemplo, de uma cliente que depois que ela assinou o divórcio, ela cortou e pintou os cabelos, porque era o sonho dela poder fazê-lo, mas o marido, o ex-marido, não permitia. Então, o ato de rebeldia dela, o ato de revolta e eu ouso dizer ato de empoderamento, foi justamente esse, cortar e pintar os cabelos, o que para outras mulheres pode parecer algo extremamente simples. Bruna, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero que você compreenda quão profundo e quão poderoso é todo esse processo de autoconhecimento e quanto ele pode te auxiliar até mesmo a não entrar em ciladas no quesito de relacionamentos. Porque eu entendo o seguinte, que tudo aquilo que te afasta da tua identidade, tudo aquilo que te afasta de você, é um preço muito caro a se pagar. Mas hoje eu, Bruna, com a minha mentalidade, com aquela pessoa que pôde vivenciar várias histórias na minha vida e também pôde acompanhar histórias de outras tantas pessoas. Por isso que hoje eu sento aqui e consigo conversar sobre isso com vocês. Mas obviamente a mulher que eu era há 5, 6 anos atrás, possivelmente não teria essa bagagem. E esse é um outro ponto muito importante, que o autoconhecimento ele te traz bagagem, ele te traz repertório. E aonde você vai utilizar este repertório? Justamente para não cair nas ciladas. Não cair na cilada do príncipe encantado, não cair na cilada de tudo é maravilhoso, do conto de fadas, da vida perfeita, porque afinal ela não existe, né. A vida ela é feita de pequenos ou até às vezes grandes problemas diários, dependendo muito do ponto de vista de como você está posicionado perante ela. Mas dito tudo isso, eu vou finalizar com 3 dicas, assim, muito simples do que você fazer quando estiver perante um término de relacionamento, que pode te auxiliar nessa fase de transição. A primeira delas, já falei anteriormente, fortaleça sua rede de apoio. Conecte-se com pessoas da sua confiança. Descubra quem você é e seja de propósito. Possivelmente vocês já ouviram em outro vídeo eu falando sobre isso, é um dos meus bordões de vida. O que que ele significa? Basicamente, autoconhecimento. Assuma a sua verdadeira identidade. E o terceiro, talvez o mais importante, após você conectar-se com pessoas que te amam, após você assumir a sua verdadeira identidade, empoderando-se, libertando-se, liderando-se, o que eu posso dizer para vocês? Não tenha medo da vida, não tenha medo de se entregar, não tenha medo de recomeçar, seja como uma verdadeira fênix. E se você gostou desse conteúdo, se você acredita que ele pode fazer a diferença na sua vida ou na vida de outra pessoa, eu te convido para você compartilhar. Envia para uma amiga, porque isso vai me ajudar bastante, vai ajudar este canal que está começando agora a crescer, vai ajudar que o efeito Bruna seja aquele movimento que eu venho idealizando, porque o meu objetivo é impactar mulheres, é auxiliar mulheres e se uma mulher a mais for impactada, eu tenho certeza que a minha missão terá sido cumprida. Obrigada.